Boa noite a todos. Muito boa noite, galera. Tudo bem? Como prometido, né? Eu tô ruinzinha da garganta. Vocês não estão me vendo no ambiente de consultório, já tô em casa. Hoje eu não consegui terminar os atendimentos com a vozinha ruim. Mas descansei um pouco e estamos aqui, como prometido. Vamos trazer conteúdo de valor para vocês. Quem tá acompanhando aqui o canal tá vendo que eu tô sempre ativa nos stories e eu tô colocando enquetes. E minha equipe tem pego tanto as enquetes dos conteúdos interativos aqui no Desenrola, quanto no meu perfil pessoal. A gente tem trabalhado buscando saber o que é que vocês mais precisam, o que é que vocês mais querem, baseado nisso. A gente tá construindo esse conteúdo aqui do canal. Então, para quem chegou agora, sejam muito bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, né, que desembarcou aqui, eu sou Andressa Fontes, nutricionista. Sou especialista em nutrição esportiva. Atuo nesse nicho aí há 14 anos. E nós criamos esse canal com o objetivo de te levar do diploma aos 10 mil de faturamento. Então, em cima de tudo que vocês trouxeram para mim, a gente tá criando esse conteúdo extremamente relevante. Eu digo que é precioso, é uma palavra que eu adoro utilizar. Mas é um conteúdo de valor mesmo para com que nós consigamos gerar a transformação da carreira de vocês com nutrição esportiva. Então, baseado nisso, é que eu quis trazer o assunto para como você se tornar e como principalmente se posicionar como uma autoridade. Então, quando nós avaliamos, e para quem já se inscreve no nosso evento, vocês estão recebendo uma enquetezinha, um material, que o nosso objetivo é conhecer vocês melhor, para que a gente possa trabalhar e direcionar esse conteúdo. E o que é que nós percebemos, né? Que a maior dificuldade dos profissionais é essa construção de carreira mesmo. Então, nós estamos trazendo esse conteúdo e eu tô sempre aqui contando um pouco da minha história também. E tem alguns pilares que eu considero extremamente importantes. E um deles é o se posicionar como autoridade. Claro que pra gente se posicionar, a gente precisa ser. Então, o objetivo é com que a gente tenha conhecimento, com que a gente busque esse conhecimento, que agregue esse conhecimento, para com que você se torne e colha os benefícios, né, do que é se tornar essa autoridade, que é isso que eu vou trazer mais aqui pro canal, tá? Então, vamos lá, né? O objetivo aqui é com que vocês compreendam que quando vocês se tornam e se posicionam como uma autoridade, vocês vão colher mais esse benefício. E principalmente entender o que é ser uma autoridade. Então, não confundir autoridade com fama, com popularidade. Autoridade não é isso. A autoridade é sobre você se tornar referência no assunto. E esse ser o diferencial, né? Então, o que é ser essa autoridade? É com que as pessoas elas te reconheçam como sendo a referência confiável naquele assunto. Então, por exemplo, as pessoas hoje, elas, nutrição esportiva, elas lembram da Andressa. E é esse o objetivo, que você seja influente na área. Então, você pode, com esse conhecimento, educar outros profissionais. Você pode educar o seu público, os seus clientes. Então, você é a pessoa referência quando o tema é sobre, por exemplo, nutrição esportiva. Então, para vocês terem uma ideia, eu comecei atendendo em 2010 devagarinho, bem generalista, né? Aquela que atendia tudo, claro, tinha que pagar as contas, né? E como todo profissional, o público que mais procura é o público de emagrecimento. E ao caminhar nas minhas especialidades, eu fui conhecendo outras coisas e gostando muito. Mas daqui a pouco eu já estava trabalhando com diversas patologias e que, sabe, não brilhava o olho, eu tava atirando para todo lado, tendo que estudar tudo. Então, eu até sempre falo, né? Eu atendi o paciente, chegava em casa, eu ia estudar sobre aquilo para poder fazer o planejamento, imagina, né? Perdendo tempo e tudo. E aí, tudo bem, que se eu estiver perdendo tempo fazendo a construção daquilo que eu quero, que eu vou trabalhar, é um investimento. Mas imagina, atirar para todo lado, tá estudando toda hora sobre uma patologia que não é o que você ama, não é o que te gera esse brilho no olho. Então, não você não tá perdendo tempo, você tá fazendo ali o melhor pro paciente. Mas aquilo não te agrega algo a mais.
E quando você já se posiciona nessa área, né, mesmo que você esteja iniciando, você vai construir os frutos, você está organizando a sua vida profissional, né? Digamos assim. Então, as entregas e tudo isso é muito vantajoso. Então, perdão. Vou estar com essa vozinha ruinzinha mesmo, viu, gente? Então, devagarinho você vai se tornar essa referência, vai se destacar. As pessoas vão lembrar de você, você vai aparecer mais. Você vai ser convidado para palestrar no assunto. Os seus amigos, os seus pacientes, eles vão sempre lembrar de você e vão te indicar. Porque eles sabem que essa é a pessoa que se garante nesse assunto. E, sim, voltando, né, pra minha história. E aí, o que aconteceu comigo? Tinham alguns casos que mexiam muito comigo. Eu ficava muito abalada emocionalmente. Eu chegava em casa destruída do consultório. Destruída mesmo. E aí eu disse, eu vou passar uma peneira nisso. E a menina dos olhos de ouro, pra mim, era a nutrição esportiva. Então era a hora que eu relaxava. Era o público que eu amava atender. Eu me sentia muito mais à vontade. Eu me sentia muito mais eu quando eu tava atendendo esse público. Porque eu super me identificava. Porque a minha vida é esporte. Então aí eu preciso migrar pra isso. Mas eu tinha muitas... Ai, gente, perdão. Minha iluminação... deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Então, voltando. Isso era a menina dos olhos de ouro, era o que eu amava, né? Era o que eu queria correr ali atrás pra ter esse conhecimento. Então, tipo, sabe aquela coisa que brilha o olho, que é o que você quer, que é o que te deixa feliz? Mas eu não tinha esse conhecimento pra ser essa referência naquela época, né? Então eu disse, nossa, eu tenho que estudar. E aí foi quando eu fui buscar o conhecimento, enfim. E aí toda aquela minha jornada, que pra quem não conhece, eu recomendo fortemente que procure esse conteúdo aqui. Tem um destaquezinho, né, contando a minha história. Que isso foi super válido, eu só fui devagar. Então eu demorei muito, porque ficou nessa história de estar perdida ali que nem segue em tiroteio, né? Então procurando esse conhecimento. Mas o que aconteceu? A partir do momento que eu virei essa chave e que eu mergulhei no mundo da nutrição, no sentido de ter conhecimento, de procurar esse conhecimento e de as pessoas me enxergarem como essa figura, foi o boom no meu consultório, foi a virada de chave. Então, foi o que fez facilmente meu número de atendimentos ali semanal dar uma triplicada fácil. Porque muito... Na verdade, eu sempre digo, quando a gente nicha, o mercado te engole, né? Então, quando você nicha, é muito mais fácil com que as pessoas se identifiquem com você. E aí tem diversos benefícios, né? Porque você estuda uma coisa só, você fica muito boa naquilo, que esse é o objetivo. Então, você trabalha entregando cada vez mais qualidade, com perfeição. E diminuindo aquilo que eu tava falando, aquele negócio de atendi um paciente, estudar uma coisa, atendi o outro, já ia estudar outra coisa, enfim, tá ali. Não seria perdendo tempo, né? Mas demandando uma energia muito grande pra algo que talvez você não utilize tanto de novo. Então, mais ou menos esse raciocínio. Eu sempre digo que conhecimento nunca é perdido, mas é diferente, né? É isso que eu quero dizer. Então, o que eu queria trazer pra vocês o raciocínio? Que a autoridade não é sobre ter muitos seguidores em redes sociais. Não é sobre ser famoso. E esse foi um dos motivos que eu não usei o meu perfil com um montão de seguidor lá pra estar nesse projeto. Eu fiz questão de criar esse projeto novo, pioneiro, começando do zero. Porque é pra, assim como é a carreira da maioria aqui, né? A maioria dos profissionais, eles estão se sentindo, meu Deus, como é que eu começo? Como se eu não construir? Não tenho nada ainda pra onde começar. E nós vamos conversar muito sobre isso. A gente vai trazer muito esse tema pra cá, tá? Falando um pouquinho de carreira mesmo e do, né, tipo, um passo a passo ali do não só do atendimento, mas de como começar a estruturar como que você vai atender. Então, as pessoas acabam confundindo a autoridade com popularidade. E não é. Não é isso, né? Ou com a presença digital. E não é, gente, você pode ter uma conta com pouquíssimos seguidores. Mas se teu público tem valor, se teus seguidores, eles consomem aquele conteúdo, se você consegue agregar para as pessoas que estão buscando isso, você vai ter uma alta taxa de conversão. E tá ótimo. Isso é muito mais importante. E o próprio algoritmo entende, né? E vai te direcionar para pessoas que curtem aquilo. Então, na verdade, a gente precisa conseguir se conectar. E é isso que ser a autoridade. A gente vai passar esse conteúdo. Mas a forma como a gente passa, ela precisa gerar essa conexão.
Então, as pessoas precisam se identificar e ela olha e diz, nossa, é isso que eu preciso saber, é isso que eu tava procurando, é isso que eu tava pesquisando, é essa informação que eu quero. Então, eu falo muito que onde os profissionais, eles pecam aqui no digital, é de estar só jogando conteúdo, mas esse conteúdo, ele não ser estratégico. Ele não gera essa conexão com quem tá consumindo, né? Com quem tá ali nas redes sociais. Então, se você não gerar, se esse conteúdo não é de uma forma que conecte, não vai. Não, você vai morrer de produzir conteúdo e perder tempo, né? Assim, e não vai trazer essa conexão. Então, eu sempre digo que a estratégia do que você vai escrever, a estratégia de como você vai se posicionar, do que você vai falar, ela é muito importante. Então, eu preciso que vocês entendam que nada tem a ver com popularidade, mas a qualidade desse conteúdo, que é o que é mais relevante, tá? Então, o que é que acontece? Para isso, a gente precisa ter uma base sólida de conhecimento. Ninguém se torna autoridade se você não é isso na prática, né? Isso não se sustentaria. Então, a ideia é com que você se especialize nesse tipo de conteúdo, que você discuta sobre, né, que você fale muito sobre aquilo que você acredita que as pessoas buscam. E aí você vai falando repetidas vezes, né, é natural com que esse processo dessa autoridade ela venha, porque você vai aplicar esse seu conhecimento. E aí você aplica o conhecimento, você mostra resultado, que é algo importante. E aí, claro que os nossos resultados a gente precisa mostrar de acordo com o que o conselho permite, né? Então, entendendo que resultados eles não podem ser antes e depois, e a gente não pode trabalhar com esses números, mas a gente pode trabalhar com feedback de paciente. Então, a gente pode usar desse tipo de diálogo, enfim, para poder mostrar. E isso vai, né, convertendo. Bom, e Andressa, por que é tão importante pensar nesse posicionamento como uma autoridade? Porque isso pode ser um grande diferencial para alavancar a carreira de vocês. Porque isso aumenta a confiança dos clientes, porque isso abre porta para diversas outras oportunidades, como eu estava falando, de negócios na área. Então, por exemplo, quando eu comecei a me posicionar como autoridade, eu escrevi capítulo de livro, escrevi diversos artigos como colega. Nos locais onde eu já ministrava aula, eu assumi novas disciplinas voltadas para a área e automaticamente eu deixei as outras. Porque é muito menos desgastante para mim, imagina, ministrar a mesma aula sempre. Então, e só atualizar aquele conteúdo. Então, eu só pesquiso sobre aquele conteúdo, vou atualizando e não fico mais pegando disciplina nova, tendo que criar material do zero, enfim. Então, isso te demanda uma energia que não, né, como eu tava falando, não é que não é válido, todo conhecimento mas com que talvez você não utilize tanto de novo. Então, o objetivo é com que você se aprimore, que você esteja sempre atualizado, que você esteja atento às inovações. Mantendo sempre ali, né, o que é importante à vista e falando e sendo, inclusive, às vezes, pioneiro nisso, tá? Então, pensa assim, talvez pareça que eu tô perdendo tempo tentando, né, fazer esse investimento. Mas, na verdade, vocês precisam enxergar esse investimento sempre a médio, curto e longo prazo, né? Então, a ideia é que quando você construa essa mentalidade nas pessoas que você é referência, que você é autoridade, isso vai ser recompensado na sua carreira, no sentido de estabilidade, no sentido de reconhecimento e principalmente de custo. Então, automaticamente, você pode cobrar um valor diferenciado por você ser especialista naquilo. Então, isso fica muito claro, justificado para as pessoas. E essa é uma realidade que a gente vê de mercado, né? Então, a gente vê outros colegas profissionais, com fulano a referência naquele assunto. E aí, meio que ele dita ali o preço dele, por ele ser referência naquilo. Então, isso acaba que agrega também esse outro fator, inclusive no lado financeiro. Então, uma autoridade que ela é construída hoje, ela gera essa visão para o cliente e você fortalece a sua marca pessoal. E quando eu falo muito da questão da autoridade, eu acho que essa mensagem é sobre o que a gente passa, sim, em termos de conhecimento para o paciente, e também sobre o que a gente vive, né? Então, sobre a rotina, sobre o dia a dia. Então, por exemplo, eu tava falando pra vocês, eu amo esporte. Então, quando eu migrei o meu atendimento para esporte,
e um pouco para a área da saúde da mulher, porque a maioria dos meus pacientes são mulheres e a gente vive toda essa coisa, né? Uma coisa não exclui a outra, na verdade, se soma e sobressai. Mas a ideia é o que eu vivo. Então, toda a minha história na nutrição esportiva começou com o que eu vivi. Então, sabe, eu super me identifico. Então, é isso. Não tem como eu querer me posicionar como uma coisa aqui e por trás dos bastidores ser outra. Não tem. Eu digo assim, ninguém precisa ser a gata fitness, ninguém precisa ser a marombeira, ser a referência, ser a atleta. Eu não consigo. Queria muito ter mais tempo pra isso. E eu até brinco que ainda vou ter, né? Tava até dizendo pros meus amigos no final de semana que assistir o Ironman me deixou com vontade de fazer um. Quando os meninos estiverem maiorzinho, eu vou conseguir. Mas eu não preciso necessariamente disso, né? Se isso fizer parte da minha história e eu for uma profissional que só atende aquele nicho, melhor ainda, porque você conseguiu nichar ainda mais. Mas não necessariamente, não exclui. O que eu acho que não rola é eu pregar aqui de ser nutri do esporte e a pessoa, né, nem entender. Não vai funcionar, vai cair, né? Essa máscara vai cair. Ou, sei lá, ela nunca gostou de treinar, enfim. Aí não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido você pregar uma coisa que você não vive. Eu acho que a gente tem que se conectar com o todo, até pela nossa felicidade, né? Até pra com que a gente faça ali todos os dias o que de fato a gente ama. Que eu acho que isso é super importante. Bom, então, a ideia é com que vai facilitar o teu dia a dia. Eu falo sempre, nossa, pra mim é muito fácil. Quando eu atendo, às vezes tem dias, né? Hoje foi um dia, eu atendi seis pessoas. Dessas 6, todas eram voltadas na área do esporte. Eu até fechei com a última paciente dizendo, amo isso aqui. É um presente, é um paciente que comia super saudável, já tudo certinho. Ele tava numa fase de transição, enfim, de umas coisas, sentiu dificuldade na hipertrofia, nunca tinha ido pra Nutri, ia só pra nutrólogo. Ele comia saudável, mas ele não tinha estratégia. A alimentação dele não tinha estratégia. Eu até brinco, esse é o paciente pra mim presente. Por que ele é um presente? Porque dá zero trabalho, né? Eu vou só montar a estratégia em cima do que ele come. Então, só como se fosse organizar um quebra-cabeça. E aí, rapidinho, né? Então, eu consigo criar a estratégia ali fácil, rápido. É ótimo, maravilhoso. Eu digo assim, não tenho nem que pensar. Tenho nem que ficar batendo martelo pensando, meu Deus, né? Enfim. Então, isso acaba que depois, no seu trabalho do dia a dia, também vai facilitar. Então, você vai ter... É todo um looping ali do que você vai construindo, né? Em termos de carreira, em termos de valorização, mas também no teu trabalho do dia a dia, do atendimento, da entrega, né? Então, isso é muito melhor. E o que é bacana é porque isso gera uma tendência, né? Uma das grandes vantagens é que tantos outros profissionais... Então, por exemplo, a minha carreira ela foi toda construída em indicação. Ponto. Hoje eu tenho diversos profissionais que confiam super no meu trabalho, me indicam. E isso é extremamente vantagem, né? Eu até brinco, assim. Às vezes eu vejo sempre aquele nome daquele médico e tal, daquela pessoa, eu não sei o que. Eu digo, meu Deus, quem será esse médico? Não faço ideia de quem seja, né? Nem pra mandar uma mensagem pra agradecer. Mas quando é preciso, claro que eu vou entrar em contato, né? Enfim, pega ali um número e conversa, mas às vezes eu penso assim, de onde surgiu, né? De onde a pessoa me conheceu. Mas é disso. É de tanto se ouvir falar. Às vezes sentam pessoas no meu consultório. Então, Andressa, várias pessoas já tinham me indicado. E aí eu não vinha, porque eu pensava, não, vou marcar ali com um profissional baratinho da minha cidade, enfim. Esse tipo de coisa. E aí não resolve. E aí fica aquele negócio até que ela diz, não, eu vou pra fulana, porque se todo mundo me indicou, é porque ela vai resolver. E aí, então, o paciente entende o teu valor e não o teu preço. Então, quando ele conecta com aquilo, né? Você consegue conectar com aquilo que ele precisa, ele começa a entender o teu valor. E é isso que é o grande diferencial de você se tornar e essa autoridade, tá? Então, isso facilita esse reconhecimento. E também a fidelização e também possibilita com que a gente vá aumentar o nosso ticket médio, tá? Então, confiança no cliente, reconhecimento de mercado. Então, você começa a ser referência e começa a atrair, né, essas oportunidades, como eu tava falando, e as parcerias, e palestras, e convites, né, em cima disso. Você possibilita também, gente, diversificação. Não diversificação do atendimento, você vai atender a mesma coisa, mas pensa, por exemplo, eu tenho meu público de consultório, eu tenho os meus alunos de pós-graduação, eu tenho minhas mentorandas, eu tenho agora o curso do Desenrola. Então, eu tenho várias possibilidades de nicho de trabalhar com o mesmo assunto, mas com produtos diferentes.
Eu presto consultoria para as empresas. Para vocês terem ideia, empresas de suplementos, elas me procuram apenas para me pedir opinião e elas me pagam por isso. Elas pagam minha hora de trabalho para isso. E isso super acontece. Palestras hoje eu dou, faz muito tempo que eu não ministro uma palestra de forma gratuita, eu sempre cobro. Então, você começa a ter outras fontes que não só o atendimento, tá? Então, a gente vai ganhando essas outras possibilidades, porque a pessoa entende e ela quer você. Ela entende ali o teu valor, tá? Então, como eu tava dizendo, né? Na minha própria história, foi algo que eu senti. E eu me lembro muito que tinha algumas colegas que elas me procuravam e diziam assim, Andressa, o que foi que tu fez, assim, que, né? Inclusive, a minha sócia, ela... Até pelo ritmo de fluxo da clínica e tudo, né? Uns anos atrás, ela me perguntou o que foi que aconteceu. Que, tipo, a gente atende juntas há muito tempo. E por que eu tinha conseguido tanto, né? Aquele boom ali, e ela ainda tava lá tentando. Mas foi literalmente isso. E graças a Deus, quando aconteceu com ela, que ela conseguiu nichar, ela tá vivendo a mesma... A gente tá vivendo, assim, esse mesmo boom, né? Digamos assim, já há muitos anos, graças a Deus. Então, gente, eu sei que às vezes parece difícil. Às vezes eu escutei, assim, de algumas mentorandas. Inclusive, Andressa, eu tenho medo de pegar o meu tempo escasso e investir nisso. E, sei lá, e não dar certo lá na frente e tudo. Só que a gente tá sempre pensando, gente, em imediatismo e a curto prazo. E eu preciso que vocês criem essa consciência que é um trabalho de longo prazo. Hoje tá ótimo, né? Eu já derrubei luz, o menino já invadiu, agora é o pessoal ligando. Mas, enfim. Então, eu preciso que vocês entendam que é uma mudança de mentalidade. Então, vai todo dia, tenta estudar um conteúdo, consumir o conteúdo. Pega esse conteúdo que tu estudou e joga lá nas redes sociais. Tenta fazer essa conexão com as pessoas, né? Com o que o teu público procura. Porque aí, devagarinho, ao longo do tempo, você vai, né, construindo essa figura e essa referência, tá? Às vezes, então, já ouvi assim muito, Andressa, mas eu nem sou expert no assunto, tipo, eu não sou a melhor de todas no assunto, como é que eu vou ser uma autoridade? E aí eu preciso que vocês entendam que o processo de se tornar um expert, ele vai vir também com o tempo. Mas quando vocês começam a se posicionar com o conteúdo que você sabe hoje, devagar, você vai alimentando esse conteúdo, estudando sobre ele. Você vem nesse processo pra se tornar, né? Então, imagina a escada e subindo os degrauzinhos, é isso. E eu falo sempre pras minhas mentorandas, gente, a gente tem o que nós merecemos. A gente vai colher de agenda, de dinheiro, de faturamento, de cliente, o que a gente dedica como investimento, né? Nada cai do céu, sempre falo isso. Bom, e aí... E por que às vezes as pessoas erram... eu escuto muito assim, Andressa, mas eu tenho medo de, sei lá, pegar a minha rede social e só falar sobre isso e tirar as outras pessoas. O que é que eu sempre falo? Eu preciso que na cabeça de vocês entendam que isso é bom. Se as outras pessoas, elas te deixarem e você ficar só com as pessoas que consomem aquele conteúdo, é bom. Inclusive, o algoritmo do Instagram vai enxergar isso e vai te direcionar para o público que consome isso. Então, fazer esse limpa, na verdade, ajuda, né? Eu até tava falando para as meninas também que é importante que a gente faça esse limpa e que tem cuidado com o que você consome aqui também. Então, cuidado para não confundir uma rede pessoal com profissional. A gente tá consumindo conteúdos nada a ver, porque o algoritmo fica perdido também do que com que ele entrega o teu conteúdo, né? Então, assim, presença online, ela é importante, mas o nosso foco, ele não deve ser exclusivo apenas em redes sociais. Essa semana eu tava dizendo pras meninas, né? Eu tenho muitas meninas iniciando. E aí eu tava falando, vai lá no lugar que você já fechou, que você tá atendendo, as pessoas te conhecem. A secretária, as recepcionistas, os outros profissionais, eles te conhecem. Qual é o público desse lugar? O que é que você pode gerar de agregar para esse público? Então, pensa em formas de promover ações para que naquele meio você também seja autoridade. Porque quando alguém falar sobre o assunto, lá na própria clínica, a recepcionista vai dizer, a fulana. Entende? Às vezes a gente tá muito focado só com essa ideia da rede social e esquece de todas essas outras coisas. E que o meio onde você está é sempre mais fácil. Então, pega a secretária e vai atender, estimula ela a praticar atividade física, enfim, né? Não só isso, estimula ela a ter uma vida saudável. Depois um outro profissional tá com a agenda vazia, preenche, vai produzir o conteúdo, cria o teu compromisso de estar lá sempre. Porque o maior erro
é a falta de constância. Então, foco exclusivo no digital, ele também não é interessante. A gente precisa enxergar todas essas outras possibilidades. E, gente, constância. Eu preciso ser consistente. Qualquer construção de carreira, ela precisa de consistência. Ninguém se torna um expert se você se dedica um dia e 1000 outros não. Então, não só no digital, mas também no teu negócio, né? Seja ele qual for, isso é pra vida, tá? E aí, normalmente, vocês dizem assim, tá, Andressa, beleza, você me convenceu. E aí, por onde eu começo, né? Como é que eu começo isso? Primeiro passo, gente, definir um nicho. Então, quando você define esse nicho, quanto mais nichado for, na verdade, melhor. Porque fica mais fácil de construir essa autoridade. E aí, você vai criar um conteúdo educativo para esse público. Identifiquei que o meu nicho é esse. Vou dar um exemplo, tá? Quero trabalhar com beach tennis, porque eu jogo beach tennis, minhas amigas, minha rede são do beach tennis, é a galera que eu gosto. Então, opa, fechou, já defini que o meu público é o beach tennis. O que é que quem pratica beach tennis quer saber? Então, pensa lá comigo, a pessoa vai pro treino, normalmente rola um play depois, e ela super estica. E ela percebe que o rendimento dela começa a cair, ela fica, será que tem alguma coisa que melhoraria meu rendimento? Então, eu preciso sempre, o que eu falo sempre, é se coloca no lugar da tua audiência, dessa pessoa que é o teu nicho. O que é que ela quer saber? E fala, e esse teu conteúdo tu direciona conversando com ela. Então, você começa, você não vai lá pra falar 5 suplementos, né? 5 suplementos que funcionam. Mas, que tal? Se eu jogasse beach tennis ou... os suplementos que eu considero importantes para quem joga beach tennis. Ou se eu jogasse beach tennis, eu faria isso. E aí você atrai a atenção dela para consumir aquele conteúdo. E as pessoas, elas se conectam muito com histórias, né? Então, se fala muito isso no digital, né? Porque você atrai a pessoa para aquela conversa e ela quer saber o final. Então, ela fica ali mais tempo na tua rede. E isso faz com que o Instagram entenda ali teu público e segure aquela pessoa ali. Então, primeiro passo. Escolhe o teu nicho e cria um conteúdo pensando no que essa pessoa ela queria ouvir, o que é relevante para ela e um conteúdo que seja educativo. Entrega valor mesmo, entrega conteúdo. Eu falo sempre para as meninas, não funciona postar a banana tem esses benefícios. Você não tá se conectando com quem tá te procurando. Então, a gente precisa pensar em conteúdos que resolvem o problema da minha audiência, resolvem ali o problema do meu público-alvo. Por exemplo, das pessoas que praticam beach tennis. Eu pratico beach tennis 6 da manhã. O que seria interessante eu comer antes? Eu chego do beach tennis morrendo de fome. O que eu posso comer depois? Enfim. E a forma, inclusive, de falar pra conectar, ela é essa. É como se você estivesse, né, literalmente ali conversando com a pessoa. E aí, a gente precisa do quê? Construir presença, construir essa conexão. E essa conexão, ela vem dessa proximidade. É a pessoa se sentir que ela tá na tua vida, que ela tá na tua casa, que ela é próxima. Isso é tão engraçado. Essa semana eu atendi uma profissional da educação física, ela entrou no consultório. E aí, acho que quando ela me seguiu, eu segui de volta. E foi tão engraçado que eu olhei pra ela e disse, menina, parece que nós nos conhecemos e a gente não se conhecia, certo? Mas a sensação que eu tinha que era uma pessoa já tão próxima, ela endureceu também, porque você assiste, porque ela consome o meu conteúdo, porque ela gosta. E imagina que legal. Imagina que as pessoas que estão te procurando, elas chegam ali, elas já gostam de ti. Você não tá nem precisando construir, né, imagens. Você fez antes, foi um trabalho que você fez antes. Então, as pessoas que chegam pra ti, elas realmente se conectam. Isso é muito bom. O trabalho fica mais leve, né? Eu sempre digo, o trabalho fica leve. É igual quando a gente já atende o mesmo paciente há muito tempo. Eu brinco muito com eles. Eu digo, vocês me dão um total de 0 trabalho. Porque eu já conheço tudo, eu já conheço muito. Então, a gente tá ali pensando em detalhes pra gerar um resultado, né? Pra criar essa estratégia, enfim. Então, a ideia é com que vocês pensem sempre nas duas coisas. Pensa nesse nicho e pense em como você vai construir presença online e offline. Então, você vai estar falando disso nas redes sociais, mas lá onde você pratica beach tennis, o que é que você pode fazer? Eu posso falar com o dono do beach tennis e quando for ter um evento, tá a minha logomarca lá, eu posso deixar panfletos lá pra galera que se inscreve. Então, imagina, todo mundo que se matriculou, eu entrego material com dicas para praticantes de beach tennis. Pronto, agora fechou, né? Já foi luz, já foi... Que foi outra coisa mesmo? Foi o telefone tocando, agora foi meu bebê. Diga oi pro pessoal, a mamãe tá trabalhando. Então, a ideia é com que vocês estejam dentro dessas duas
tanto do online quanto do offline. Toninha, deixa ele aqui. Deixa. Bom, então, gente, o que é que eu quero, né, trazer pra vocês? Eu acho que com a nossa conversa ficou claro da importância de se tornar essa figura, de ser essa autoridade, e que isso pode transformar a carreira de vocês como transformou a minha, né? Mas eu sempre falo, não adianta ficar só com o desejo lá guardado no coração, preciso agir, preciso começar. Então, comecem, né? Comece, faz um planejamento estratégico. Eu já tava conversando até com uma amiga médica que eu sempre encorajei muito, e ela colocou o consultório agora. Ela disse: Andressa, eu tô tão feliz, agora tu tem que me encorajar a subir o preço, porque eu não tenho mais agenda. Eu disse: tá vendo? O tanto que eu estimulei, eu dizia: tem medo não, vai dar muito certo, e é bem isso. Então, gente, dê o primeiro passo, sabe? Então, define esse nicho, comece a criar um conteúdo relevante sobre esse nicho, anuncia isso no offline, tá? Vai tomando atitude, vai fazendo alguma coisa. Não adianta só a gente tá sonhando ou então tá só reclamando, né? A gente precisa sair dessa figura de vítima e tomar ação, tá? Então, pra quem se interessou, quem se conectou com esse conteúdo que eu quis trazer aqui, eu queria convidá-los pra nossa jornada de nutrição. A gente vai ter um evento de 3 dias em setembro, que é totalmente com esse foco, né? Então, eu quero ajudar os profissionais nutricionistas nesse processo de construção de carreira, com que vocês se tornem uma referência que ganhe dinheiro, né, gente? Eu trouxe até pra minha equipe a mentalidade que é assim, do diploma ao pelo menos 10 mil de faturamento, porque vocês têm total capacidade de conquistar isso com nutrição esportiva, tá? Então, aguardem, já tem lista de espera, já tem muita gente em lista de espera. E pra quem se inscreve e tá lá na lista de espera, a gente tem um conteúdo exclusivo. Por quê? Porque aqui pra todo mundo eu não entrego tudo, né? Mas lá a gente entrega muito. Então, o objetivo é com que eu pegue toda a minha expertise e traga pra vocês conteúdo de construção de carreira. E claro, né, gente, a parte científica. Como eu vou fazer pra me tornar essa autoridade? O que é que eu preciso saber pra me tornar essa autoridade? Agora a gente tá com um encerramento com música ao vivo, né? Turma, eu vou encerrar pra poder assumir aqui o meu pequenininho, porque tá todo mundo trabalhando nessa casa de noite. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Fiquei feliz com a participação de vocês. E aguardem, tá? Toda terça e quinta a gente vai estar trazendo esse conteúdo. E voltem, respondam os questionários, respondam as enquetes que a minha equipe tá colocando lá toda semana sobre os conteúdos do que vocês querem aqui, porque nós estamos aqui pra somar e realmente pra entregar. Porque eu sempre digo, né? Eu estou comprometida. É igual quando o paciente senta no consultório. Eu disse: essa é sua meta, agora é nossa meta. Nós vamos batalhar por isso. Então, tamo junto, tá? Boa noite, galerinha. Tchau, tchau. Até a próxima.